A paz do Senhor, nós todo mundo, né? Amém. Muita paz. Graças a Deus. Queremos receber os irmãos que vieram para ajudar nós. Né? Estamos felizes, estamos em um culto muito maravilhoso, muito abençoado, na certeza de que Deus está conosco. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos que a primeira vez estão vindo aqui. O irmão Yusterley e o irmão Wagner. Quero pedir eles estar em pé, por gentileza, um instantinho, que é o nosso costume de fazer. E aproveitando que ele já está em pé, essa senhorita que está perto de você aí, irmã Sirlene. Ah, muito bem. Eu estava com alguns dias que eu não havia, acabou que o nome escapou, né? Mas eu muito feliz de tê-la aqui, viu? Se não fosse muito, eu queria pedir que ficasse em pé por um instantezinho, para ser saudada. E também está o menino, né, irmã Eliana? O menino. Quero pedir ele para ele ficar em pé um instantezinho só. Ele reconciliou com Jesus no culto de domingo passado. E espero que esteja disposto a seguir Jesus até o fim. Aliás, a Bíblia diz que aquele que Perseverar até a morte. até o fim. E parece que boas-vindas são esses, né? Em relação a nesse sentido que estamos falando, eu creio que são esses. Vamos dizer a eles que eles são muito bem-vindos em nome de Jesus. Jesus ama vocês. Muito bem-vindo, irmão Jefferson, muito bem-vindo, Juliano, muito bem-vindo, irmão Wagner, muito bem-vindo, irmão Yusterley. Vocês são muito bem-vindos aqui em nós. Graças a Deus, são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Graças a Deus. E nossa gratidão, nossas boas-vindas também aos irmãos que vieram para ajudar nós, irmãos de Claro, está aqui alegre, feliz, os irmãos de Oxford, né, está aqui alegres, abençoados, felizes, e nós aqui estamos aqui felizes. Estou vendo ali a Maria do Rosário, está ali alegrinha no cantinho dela, Deus abençoe, e enfim, a todos, de coração, né, a Marilene compareceu hoje, já com dias que ela vinha, mas compareceu, está aqui alegrinha também. Deus abençoe os passos da Senhora nesse país, meu Marilene. Deus abençoe. E enfim, a todos, né? Nós já estamos caminhando para a parte final do culto, mas eu quero ouvir ainda aqui algumas oportunidades. Se tiver prazo de pregar, prega. Se não tiver, bom, está feita a festa, graças a Deus. Nós queremos dar uma oportunidade a uma Karina, que vai estar falando, cantando, orando, fazer o que ela quiser ali, quer sentir de Deus. Ela ora mesmo, né? Ora. Maravilha, né? E ela vai falar e tudo mais. Depois o irmão Fernando vai vir também, aquecendo o culto, para estar falando o tempo que ele der por bem, que ele quiser falar, aí tem liberdade para estar expressando do amor de Deus, aquilo que eles sentirem por bem de estar falando, né? São companheiros, são amigos, são pessoas que a gente preza muito. E depois nós vamos seguindo aí conforme aprove a Deus. Irmã Karina, por gentileza. Louvado seja Deus, bendito é o teu nome, Jesus. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Louvado seja Deus. Fica à vontade. Parece que ela vai cantar primeiro, depois vai falar e orar. Fica à vontade. Os irmãos com a paz do Senhor. Vou sentir falta dos irmãos, tá? Mas eu vou cantar porque eu não sou muito boa em falar. Vou tentar cantar também, porque Vou o coração... sentir falta, já falou tudo, né? Meu Deus do céu. Essa para fazer uma redação, eu vou te contar. Muito bom. Essa mesmo, né? Fica à vontade.
vou sentir saudade de todos os irmãos. Não vou falar mais, não vou chorar. Louvado seja Deus. Bendito seu nome, Jesus. É, Jesus. Senhor é maravilhoso. Louvado seja Deus nas alturas santas. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, se eu falar 4 palavras eu choro, mas vamos ver o que Deus fala com a gente, né? Aleluia. Só 3. A primeira palavra que eu trouxe nesse ministério, há quase 6 anos atrás, foi lá em Salmo 122, que dizia: alegrai-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E eu só posso agradecer a Deus, primeiramente por tudo. Agradecer ao pastor Pedro, por nesses 6 anos confiar em minha pessoa. Não posso deixar de sair, não vou vir aqui dizer, como todos os irmãos falam, para o Brasil, aqui acabou minha vida nessa igreja, aqui acabou, é um ponto final. Aqui não é um ponto final. Como ontem eu postei para o pastor Pedro, aqui é só uma vírgula. Uma vírgula. Que eu deixo aqui, pretendo voltar em breve. E volto a agradecer. Não posso deixar de agradecer ao meu primeiro pastor que eu tive aqui nesse ministério, que foi o evangelista Volney. Perdão, o pastor Orlando Cordeiro, que me disse: irmão Fernando, a partir de hoje, irmão, vai sentar ali no som e vai cuidar do som para mim. Graças a Deus, nesses 6 anos e meio eu sentei e não saí de lá. Fico feliz. Algumas pessoas ficam chateadas porque não querem mais. E eu fiquei feliz porque Deus queria que eu ficasse ali. Eu estou feliz ali e vou ficar feliz ali onde eu passar, porque eu sei que ali eu fiz o que eu podia fazer, um pouquinho do que eu podia ajudar a Deus. Indo em agradecimentos ao evangelista Volney, que me ajudou, me carregou várias vezes, ao presbítero Giovanni, que é meu primo do coração, que me deu uma mensagem e me trouxe para cá, eu e minha esposa. E depois de Volney veio o presbítero irmão Edson, um grande pai que eu tive aqui, disse até o pastor Pedro. Foi um pai para mim aqui, um pai durante quase 2 anos na frente da igreja. Depois não posso deixar de agradecer ao pastor Wesley, que me confiou mais uma vez ao cargo de diácono. E fui acumulando funções, fui acumulando bênçãos. Nesses 6 anos e meio, virei tesoureiro da igreja de Oxford, virei sonoplasta da igreja de Oxford, virei, depois de 2 anos e meio, segundo secretário da igreja sede. Foi bênção, bênção. Irmãos, perdão, não vou lá para os irmãos, para os irmãos eu vou chorar. Porque, assim, a alegria é tão grande de eu poder voltar para minha terra, onde Deus me quer nesse momento, mas um pouco chateado, porque o que eu queria fazer aqui, o que eu quero fazer, e vou voltar a fazer aqui nesse ministério, é só um pouquinho do que eu podia fazer. Posso fazer muito melhor ainda, eu posso me dedicar muito mais na presença de Deus. E, irmãos, falo, meu coração já tem um ministério, porque, como diz aquele louvor, é o primeiro amor. Então, eu saí do Brasil, não era crente, eu deixava minha esposa na porta da igreja, ia para um campo jogar bola por causa dos meus pais, e acabei virando crente aqui. E as coisas foram passando muito rápido na minha vida, e acredito em Deus tem um plano na minha vida muito grande, porque que eu cantar para os irmãos, eu vou chorar a minha história, né? Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas hoje eu tenho uma certa idade, acima dos 40, menos dos 30, então eu estou por aí, né? E eu nunca fui na discoteca, nunca fumei, nunca usei uma droga, e eu não entendo, às vezes eu digo, mas por que, meu Senhor, tudo isso que eu não fiz? Mas eu lembro que Ele pagou o preço por mim. E lá na cruz Ele pagou, no Calvário Ele pagou o preço por mim. E às vezes eu pergunto, o que eu estou buscando aqui?
será o que eu busco aqui, o que foi que os discípulos de João, lá em João 1,35 fala, lá vai o Cordeiro. O que eu estou buscando? Então, eu acredito que Deus já tinha um plano na minha vida. Deus não quis me mostrar isso, porque Deus me queria puro, queria inocente. Eu sou uma pessoa inocente, irmãos, sem malícia. Sem malícia, né? Aleluia! Sou uma pessoa pura, uma pessoa que eu com meus 18 anos, meu pai me dizia, Fernando, 10 mil eu quero tu em casa. 10h31, quando eu chegasse em casa, meu pai saía da rua para me buscar. Eu já tinha na época paqueras, namoradas, tinha um carro que o pai me deu de presente quando eu fiz meus 18 anos, mas sempre aquela coisa, 10 mil em casa. E a minha irmã foi o contrário, mas o caso hoje é da minha irmã, né? O caso é meu. Então, assim, voltando à história, então Deus me tirou do lugar, lá do Brasil, sem ser crente. Várias vezes, pastor, várias vezes eu bati a boca com os pastores da igreja, não por mim, né? Porque eu achava errado algumas coisas que eles faziam na rua. A gente ia jogar vôlei, eles queriam passar, a gente não deixava, eles achavam que a gente tinha que passar, não vão passar, a gente quer jogar vôlei. E eu acabava envolvendo porque era a pessoa que o que eu falava, o que eu pensava, eu falava. Não tinha medo de quem era a pessoa, que era 2, 3, eu encarava o que eu falava, eu falei isso e assim mesmo, e eu quero, vai ser assim. Então, Deus me trouxe para cá, mas voltando aos agradecimentos, eu parei no Pastor Wesley. Muito obrigado, Pastor Wesley. Sei que eu não fui digno de poder ajudá-lo, servi-lo, mas peço perdão por alguma coisa. Me esforcei, em minhas falas me esforcei. Após o Pastor Wesley, eu não posso esquecer do Pastor Celso, que ficou na igreja durante 1 semana e meia. Mas um pastor que me ensinou. Mas um pastor que me ensinou muito, esses pastores que eu até falei até agora, me ajudaram, aprendi muito com esses pastores. Depois do pastor Celso, que daí ficou o pastor Wesley, veio o evangelista irmão Carlos, que não posso dizer que é meu pai, porque não tem idade para ser meu pai ainda, né? Mas uma pessoa que, quando eu mais precisei, foi me buscar. Glória a Deus. Uma pessoa que... Porque a vida do crente, irmão, irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, eu estava lá atrás, dizia, Pastor Pedro, não me chama não, Pastor Pedro, que não vou aguentar não. Eu orava para o Pastor Pedro e dizia, não, eu vou chorar lá na frente, não vou dar conta. Daí o Pastor Pedro disse, não, chamar a irmã Karina, irmão Fernando. Depois o presbítero disse, prega, para lá pregar. Daí eu olhei para o irmão Carlos e disse, prega lá, menino. Eu disse, não vou dar conta não, menino. A vontade era muita, está aqui no esboço, mas não tem condições. Que eu falar 4 palavras, eu orar para a Bíblia, eu vou desabar em choro, não vou terminar a palavra de Deus. Vou tentar, mas não vou prometer. E, então... A vida do crente é assim, a gente, como eu falei que eu não tinha muita malícia, eu acabei deixando algumas pessoas que diziam ser crente influenciadas. Eu trabalhei durante quase 1 ano, 18 horas por dia. Eu me acordava às 6 da manhã, pegava a minha van, ia para uma transportadora, carregava a minha van, ia trabalhar até 7h30 da noite fazendo entrega no estado de Oxford. Chegava em casa às 7h30, dormia, tomava um banho, 11 horas eu me acordava e ia trabalhar no jornal. Chegava no jornal a noite toda. Chegava em casa 6 horas da manhã, às vezes eu nem chegava em casa direto para o serviço. Foi isso quase 1 ano. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a minha ambição e a minha falta de ser cego me afastou de Deus, porque durante 1 ano eu me afastei do caminho do Senhor. Eu disse para o pastor Pedro, o irmão Carlos acompanhou a minha vida quando eu estava à frente da igreja, e me afastei, me envolvi com algumas pessoas que diziam ser crente, e comecei a fazer coisas ilegais. Aos olhos do homem não era legal, não eram ilegais, mas aos olhos de Deus sim. E minha vida foi afundando, afundando, afundando.
Hoje a pessoa que era meu patrão perdeu tudo, porque acabou querendo abraçar o mundo. A única van que ele tinha, o cara capotou, demoliu a bandeira, hoje ele está na África. E hoje ele me deve meus 11 meses de salário, que eu agradeço a Deus, porque seria um dinheiro sujo, não seria dinheiro do meu suor, mas seria dinheiro do inimigo. E o irmão Carlos me ajudou, ele me buscou. Às vezes a gente para, os irmãos que me acompanharam, que viram que às vezes o irmão Carlos me tratava muito duro, frio. Às vezes eu não entendia, mas eu nunca esqueci uma palavra que ele disse para mim, presbítero Anderson, que meu obreiro é provado no fogo. Como eu fui provado no fogo lá no Brasil, vou provar meus obreiros no fogo. E meu pastor e o irmão Carlos me provou mesmo no fogo. Eu posso agradecer praticamente 95% do meu ministério ao irmão Carlos, onde ele me ensinou tudo o que eu sei hoje. Tudo que eu sei hoje. Não que o irmão Vonei, o pastor, o irmão Edson, que hoje está no Brasil, o irmão e o pastor Wesley, o Celso que passou pela gente, não me ensinaram muita coisa. Mas praticamente a minha base, por quê? Porque eu acabei desses pastores que passaram, eu falo pastores porque era o meu líder, e as pessoas que estavam na minha frente como dirigentes, eu não tinha um contato muito próximo. Não porque a gente não queria, porque às vezes a correria do dia a dia, eu lembro que na época o irmão Edson trabalhava muito, o irmão Vonei, o pastor Edson, o irmão Celso também se esforçou a trabalhar lá em Oxford, mas enfim, né? Só que o irmão Carlos a gente foi trabalhar junto, a gente comprou uma van e fomos fazer delivery junto para algumas cidades aqui de Oxford, Birmingham e para frente afora. E aprendi muito com ele dentro daquela cabine, ele me ensinou muita coisa, aprendi muito. E como eu falei, quando eu mais precisei dele, ele estava do meu lado. Mas não no bom sentido. Sim, não no bom sentido, sim, no bom sentido. Mas não assim de dizer, não, irmão, faz isso não. Mas ele diz assim, irmão, o caminho não é esse, mas eu vou te provar e mostrar o caminho que o irmão está fazendo. Não é esse, mas do jeito que o irmão tem que, de um obreiro preparado. De um obreiro que passar por isso mais uma vez não vai cometer esse erro. Eu posso cometer vários erros daqui para frente, mas os erros que os meus pastores, os meus 8 pastores que passaram por mim, estão me ensinando, esses erros eu não vou cometer, eu não vou errar. Então eu quero agradecer muito, agradecer irmão Carlos, me ajudou muito. O Senhor me provou durante quase 2 anos e sei que às vezes a gente não se brigava, a gente ficava aborrecido, chateado, se afastado, mas hoje eu entendo e falo para o Senhor, agradeço muito o ministério daqui. Hoje o meu ministério, hoje esse obreiro que eu sou, esse presbítero que eu sou, com minhas falhas, com meus erros, funciona a sua pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado à irmã Regina, que sem querer me ajudou muito, eu e minha esposa, com orações, e seu jeito de ser, sua pessoa. Sei que a gente tem seus defeitos, mas vocês me ajudaram bastante. A cada momento que a gente não estava longe, a cada gesto que vocês me fizeram, vocês me ajudaram. Eu agradeço muito, demais, imagino. E volto a agradecer, posso te perder alguma coisa que eu fiz a vocês, alguns pastores que passaram. Eu não posso esquecer de agradecer ao meu pastor hoje, atual dirigente, que hoje, o destino de Deus, hoje faz 1 ano do pastor Edson na frente da igreja. Eu não posso deixar de agradecer ao meu pastor hoje, que é meu dirigente. Uma pessoa que, quando eu cheguei aqui, sentava no banco, eu olhava para ele e dizia, nossa, que moreno chato, hein? Que moreno mamado, julgado, hein? Pensa que ele é o cara, né? E engraçado que a gente vai vendo as coisas que passam pela nossa vida e vê que o pastor Edson, junto com o irmão Daci, eu não tive praticamente quase 5 anos e meio um contato com eles próximos, era Pai do Senhor, mas agora que ele é meu dirigente, eu vi que ele é mais do que um amigo, é um irmão.
irmão. Admiro muito, pastor, o senhor é uma pessoa muito grande. Continue com essa humildade, que o senhor vai muito longe, meu pastor, muito longe. Volto a pedir perdão ao meu pastor por não conseguir corresponder o suficiente. Acredito que o senhor vai conseguir achar uma pessoa muito melhor que eu. Não, pastor, não. Eu não fiz nada, nem um pedacinho, nem um grão de mostarda que eu podia fazer para esse ministério. Mas eu posso dizer para vocês, nossa, eu estou falando bastante. Deixa eu pegar o paro, pastor. Pega o paro. Eu paro. E eu não posso, irmãos, como eu falei, essa foi a primeira igreja que eu aceitei Jesus. Foi a primeira igreja que eu comecei a participar, que eu comecei a ajudar. É um grande amor que eu tenho por essa igreja. Volto a falar. Meu coração hoje é dividido no meio entre o Ministério Fama de Londres, junto com as outras igrejas aqui do nosso ministério, e os irmãos que hoje não estão muito contados, mas me ajudaram bastante. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Nunca imaginei em toda a minha vida que eu poderia ter tantos amigos aqui, tantos. Fiquei admirado com o carinho do irmão André, o carinho do irmão Lucas, do operador do irmão Domar, enfim, de todos, que eu vou falar e eu vou acabar pecando porque eu não falar de alguns que são pessoas maravilhosas da minha vida. Eu nunca imaginei, pastor, que algumas pessoas me tinham tanto carinho, tanto respeito. Eu praticamente não fiz nada por esse povo. E eu agradeço a Deus por tudo. Como eu falei para vocês, é um ponto de vírgula que eu coloco aqui, porque acredito que a gente vai poder voltar em breve. Espero poder, eu falei, acho que quase um mês atrás, que eu vou voltar, eu vou poder ver o pastor Pedro, que ainda sendo meu líder. Poder ver o pastor Pedro. Acredito que a vida do pastor Pedro aqui tem muitos anos ainda. Quem sabe. Pastor Pedro, é isso aí. Eu vou fazer uma proposta para o senhor. O senhor só vai embora quando eu voltar. Não, então você pode ficar lá. Volta, né? Então, pelo menos um ano só está garantido aqui, né? Um ano só está garantido aqui. Até o bebê nascer. A gente chegou aqui em 2, estamos dando 3, graças a Deus, uma vez que Deus nos deu. E multiplicação dos pães. Só queria que fosse gêmeos, né? Mas como disse ontem os Ford, quem sabe na próxima vira gêmeos, de 3 passam para 5, né? Então a gente tem que começar a importar um carro aqui de 8 lugares. Mas, irmãos, a alegria é muito grande poder voltar para minha família. Acredito que o momento é esse de eu voltar, não porque a gente gostaria de ficar aqui. Como eu falei para os irmãos, eu tenho muito o que fazer aqui, muito. Não consegui fazer nada do que eu tentei, que eu me esforcei. Mas, a princípio, a gente acredita, eu e minha esposa, que temos algumas coisas para resolver com a nossa família, que hoje, no momento, a gente entende porque que a gente está voltando. A gente precisa muito do Brasil nesse momento, muito. A gente pretende voltar em breve. Mas, de todas as pessoas que passaram por mim, que eu agradeci, eu não posso te agradecer uma única pessoa que, durante 2 anos e meio, lutou para uma alma perdida. Eu achava engraçado quando a irmã Rosa, você conhece a irmã Rosa, né? A irmã Rosa, depois da irmã Giovanna, aquela baixinha, tipo indiana. Nós não conhecem, né? Não conheciam umas fotos depois. Ela dizia muito que ela resgatou a mulher dela da rua. Eu achava engraçado, nossa, uma mulher resgatar um homem, uma oração, ficou estranho. A gente não sabe, né? Mas vamos embora. Hoje eu quero falar de mim, um dos outros, nós vamos pegar meu foco, a minha visão, meu glamour, porque hoje eu estou abalando. Hoje eu sou
canal de bênção aqui. Então, vamos lá. Eu não podia deixar de agradecer a uma única pessoa que durante 12 meses lutou por mim, que foi minha esposa. Como falei para os irmãos, eu casei com a minha esposa. Antes de casar com a minha esposa, eu conheci uma menina que era da igreja, só que o engraçado é isso. De tudo que eu passei na minha vida, eu conheci uma pessoa que era de uma igreja evangélica, eu fui para uma igreja, não porque eu queria ser crente, porque eu queria ficar com a menina. E eu fiquei com a menina durante 2 anos, e o pastor não se importou, o vice não se importou, ninguém se importou. Engraçado é que, por eu não ser crente, o pastor me colocou como segundo líder dos jovens da igreja. Tinha um para casar, primeiro eu como segundo. E eu achei engraçado, eu não era crente sendo segundo. Mas eu descobri que eu era segundo porque eu e a minha ex-namorada, a gente conseguia chamar a atenção do povo. Porque a gente era companheiro, a gente estava com o povo da lanchonete, a gente prendia os jovens no caminho de Deus. E eu não sabia disso, eu não entendia o porquê. Mas Deus sabe todas as coisas, como a alegria me conservamos na casa do Senhor. E acabei, nosso namoro acabou, pela uma sim de Deus, que Deus saberia que não seria o certo, que o certo seria encontrar uma nova pessoa de outra igreja da minha cidade, que também tocava instrumentos, um instrumento diferente, que durante 2 anos ela lutou por mim, em oração. A gente se brigava muito mesmo, se brigava na frente da igreja, em casa, na rua, porque ela queria ir para a igreja e para o ensaio, eu queria ir para a lanchonete, queria ir para a casa dos meus pais, queria jogar bola, tudo. E, gente, eu tinha na época um pouquinho mais de essa idade que eu tenho, né, um pouquinho menos, e não vou falar não, se não ficar não falar me dá não. E aí, daí eles queriam, eu queria ir pra praia, gente, eu era novo, tinha um corpo assim, eu era bonito, hoje eu sou esse pocinho gordinho aqui, mas eu era bonitinho, eu era um biscoito de pacote que sobrou, eu abalava o bagulho na cidade. E, gente, eu ia pra praia com os meus pais, eu tinha que vir embora depois do almoço, porque minha esposa tinha que ir pro ensaio. O ensaio podia ficar para outro dia, um dia que estava chovendo, e eu tinha que vir pro ensaio. E acabando, a gente se brigava muito, agradeço a Deus por minha esposa ter essa paciência que ela tem hoje, de me aturar, e conseguir para Jesus. Obrigado, meu marido. Hoje lá no curso eu vi o pastor William fazendo questão de amor para a esposa, vi meu vídeo, vi o pastor Pedro, eu devo fazer para minha esposa, né? Eu te amo, meu lindo. Mas é isso que eu queria agradecer a Deus. Mas eu vou deixar uma pequena palavra aqui para os irmãos. Praticamente em 5 minutos eu vou terminar. Vou resumir bastante. Que está lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23, capítulo 32 ao 34. Amém? Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 23, versículo número 32 ao 34. Vou ser breve. Eu muitas vezes, mas eu pedia muito nas minhas orações que eu queria ser como o irmão Carlos, o pastor Edson, o pastor Wesley, o pastor Pedro, o presbítero Santiago, uns irmãos que pregam, mas pregam com eloquência, com o pé no chão. Gente, eu quero pegar igual o pastor Pedro um dia. Eu falei, o mesmo jeitinho que ele faz com os dedos, o beijo. E assim, o pastor Wesley me deu a oportunidade alguma vez na igreja de pregar, o irmão evangelista, irmão Carlos também,
o pastor Edson também me deu também. Eu não consigo ser o que eu sou. E ouvindo o pastor Edson trazer uma palavra na igreja, ouvindo o próprio pregador que pregou o evangelista Kennedy do Deus Davi, Deus não faz pastores em série, um igual como faz cada pastor tem suas qualidades. E eu descobri que a minha qualidade é falar calmo, manso, tranquilo, muitas vezes repetindo as mesmas palavras. Mas irmãos acharam, amém? Amém. Vamos lá, então, vamos lá o que Deus fala para a gente. Diz assim no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 32, 34. E também conduziam outros 2, que eram malfeitores, para com ele seres mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Amém? Vamos aqui falar da crucificação de Jesus, então vamos lá. Os irmãos já imaginaram essa cena? 3 pessoas erguidas numa cruz para o céu, um dia no sol quente, ardente. Vocês têm boa imaginação? Eu tenho boa imaginação? Eu vou imaginar que eu estivesse lá no momento, aquele tesourinho lá em cima, suando, derretendo. Uma cena horrível. E no meio deles, um à esquerda, um ladrão, outro à sua direita. Direita, esquerda. Um à esquerda, um ladrão, e à direita, outra pessoa, e no meio Jesus Cristo. E o engraçado, nessa passagem, Jesus morreu como sempre quis. Morreu no meio do povo, no meio dos pecadores. Ele veio aqui para morrer no meio dos pecadores. Um à sua direita e um à sua esquerda. O engraçado é que essa oração que diz aqui: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Isso é uma das 7 últimas palavras, uma das 7 últimas frases que Jesus Cristo falou quando morreu. Uma das 7. Isso foi uma das primeiras. E ele veio aqui para alcançar os pecadores, lutou por isso, viveu no meio dos pecadores, morreu com eles e os salvou. E quando chegou a sua hora de morrer, ele poderia ter levantado as cabeças para cima e ter dito: Pai, perdoa-me a mim, não salve esse povo que virou a cara para o Senhor. Eu lutei, meu Pai, eu busquei, Senhor, eu não consegui, Pai, eu pequei, eu errei. Jesus não foi isso, Jesus na primeira oração ele já pedindo para que o nosso Pai perdoasse os pecadores que estavam fazendo com ele. O engraçado, irmãos, que Jesus estava lá na sua agonia e Jesus não estava se preocupando, estava se preocupando com os outros. Será que na nossa agonia a gente para pensar nos outros? Será que quando a gente está passando por uma prova, a gente para e fala: meu Deus, será que meu irmão está conseguindo passar pela prova dele? Pela luta dele? Eu estou em prova, Deus. Mas o meu irmão tem prova. Vamos orar pelo meu irmão. Vamos ver que o meu irmão passa por essa prova. Vamos, irmão, Jesus, deixa eu para minhas provas, mas vamos ajudar o meu irmão, o meu vizinho. O engraçado, irmãos, que a gente não faz isso. Quando a gente está na sua vida, quando a gente está sendo abençoado, a gente esquece. Tanto nos nossos problemas, como os dos irmãos, né? Os vizinhos. E teve um deles que fez uma pergunta muito interessante. Que era que ele perdoasse seus pecados. E Jesus pronunciou 7 palavras. 7 palavras. Das 7, isso foi uma das delas. Só que Deus, Jesus Cristo, sua benita
violência, na sua humildade. Ele não esqueceu de adorar o Pai, não esqueceu de pedir para Ele. E ele manteve uma comunhão inteira com Deus. E por que a gente, quando a gente está passando pela luta, a gente tenta só manter essa comunhão com Deus quando a gente está passando por essa luta? Porque quando a gente está pela luta, a gente começa a pedir, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, porque Deus tem que me ajudar, meu Deus, é agora, Deus, eu vou morrer, meu Deus, me salve, meu Deus, o vizinho está, meu Deus. Sim, meus amados irmãos. Só que Jesus Cristo, Ele começou seu ministério em oração. E como é que ele terminou seu ministério? Em oração. Ele começou orando e morreu orando. Será que a gente consegue começar a nossa vida, ou a gente consegue começar o nosso dia orando e terminar orando? Muitas vezes eu acredito que não. Eu não consigo, às vezes, começar orando e terminar orando. Às vezes eu começo sem orar e vou dormir sem orar. E Deus me incomoda, Deus me deixa dormir. E, irmãos, não sei, é muito grande de ter vocês no meu coração. E dependendo, irmão, de tudo isso que aconteceu, na sua hora, no seu fim de dia, eu vou resumir para não perder muito tempo, mas no momento de muita angústia, Jesus, com suas mãos pregadas, seus